Mais uma vez, em primeiríssima mão para vocês, o primeiro smartwatch da Poco, mas que foi baseado em um modelo da Redmi. E como bem sabemos, a Poco e Redmi são empresas Xiaomi. Ele possui uma tela AMOLED de 1.6 polegadas, tem também GPS, vários tipos de monitoramento, inclusive mais de 100 modos de esportes. E o melhor, chegou naquele precinho camarada que todo brasileiro gosta, né? Excelente custo-benefício. No final a gente vai comentar sobre o preço, porque tem cupom e tem que aproveitar a promoção, porque só vai durar até dia 30. Chega de falar, vamos tirar da caixa e ver tudo sobre ele. Aqui na caixa nós já conseguimos ver algumas especificações e a gente vai comentando no decorrer do vídeo. Olha ele aí. Que bonitinho, menino. O meu veio nessa cor preta, mas você encontra também na cor azul e marfim. Nós temos uma pulseira com material aí chamado de TPU. É bem leve, né? Um smartwatch bem levinho, aparentemente bem confortável. Já vou ligar ele aqui, espero que tenha bateria, né? Ah, ok. Essa tela inicial aqui mesmo lembra muito o Redmi, que já passou por aqui no canal, uma versão global, assim como o Poco Watch. Bom, antes da gente configurar, vamos terminar de ver o que vem na caixa. A caixinha até que meio chatinha para abrir aqui, não tem outro lugar para abrir, tem que ser aqui mesmo. Aí, ok. Temos um manual aí, ó, bem grande, né? Vários idiomas. Por ser versão global é assim mesmo. Um cabo para recarregar ele, esse contato magnético. O problema disso é que se você perder ele, você vai ficar na mão, né? Vai ter que tentar achar um outro igual para continuar usando o relógio. Então não perca ele de vista. E é isso, ó, tudo que temos aqui. Para usar ele é só conectar no PC ou notebook ou usar um carregador de celular, né? Bom, vamos só conferir aqui o aplicativo que ele usa. Já tem um QR Code. E obviamente que eu vou usar o meu novo Poco F4 GT, o bruto, pois eu devo fazer mais vídeos dele, tá? Tem uma galera querendo que testa em alguns jogos, vamos testar. O aplicativo que a gente vai usar é esse aqui, ó, Mi Fitness. Vou instalar. Beleza, antes de iniciar, ó, essa tela aqui, como falei pra vocês, ela é de 1.6 e ela é curva, tá vendo? Olha essa curvinha aqui nas laterais. Resolução de 320 por 360 pixels e temos aqui 301 ppi. Temos aqui sensor óptico de frequência cardíaca, acelerômetro, giroscópio e bússola eletrônica. Temos aqui 4 sistemas de GPS, então você vai poder fazer sua atividade física aí tranquilo, utilizando o GPS sem depender de um smartphone. A bateria, de acordo com a Poco, dura até 14 dias, uma bateria de 225 mAh. E vamos lá iniciar a configuração. Região Brasil. Ligar, o Bluetooth já tá ligado. Vou fazer login na minha conta. Já utilizei aqui minha conta da Xiaomi mesmo, mas é fácil para você criar uma conta também. Vamos adicionar o dispositivo. Poco Watch. Aceitar durante o uso. Vou ter que dar acesso aqui, né? A localização. Já tá pesquisando. Só por via das dúvidas, ó. Vou arrastar aqui para cima. Vou aqui em configurações. E já achei aqui. Tá em chinês, tá vendo? Mas eu já achei o ícone Bluetooth. Ah, ok. Tava desativado. É só ativar aqui. Mesmo não sabendo chinês, fica fácil para fazer isso. Bom, não está encontrando, vi a dica aqui para redefinir o relógio, então vamos fazer isso. Vou apertar e segurar aqui o botão de ligar. E agora? E agora, José? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o tradutor Google e vamos usar a câmera dele aqui, né? Vai detectar o idioma e mostrar em português pra gente. Reinício, desligar e restauração de fábrica. A terceira opção. Aí sim, ó. Já tá restaurando. Sempre tem aquele jeitinho, né? Só pensar um pouquinho aí. Ah, agora sim, galera, olha só. Por algum motivo, alguém já tinha meio que ligado ele, porque inclusive tava em chinês, né, como vocês viram. Então se por acaso acontecer isso com alguém, já fica aí a solução. Mas geralmente, na primeira vez que você ligar, já vai aparecer isso aqui, ó. Então pronto, agora eu seleciono português. Português Brasil. Tem português de Portugal aqui também. Então quem é daqui do Brasil fica ligado nisso aí. Mas tá aí, ó, Mi Fitness, eu já fiz download. Agora vamos pesquisar. Na hora aí. Na hora. Foi a própria loja da Poco que me enviou com antecedência. Tem uma galera perguntando lá no Poco F4 GT, né? Ah, como que você consegue isso com antecedência? Então essa é uma das vantagens de ser
criador de conteúdo, né, do nicho tecnologia, às vezes a gente consegue essas vantagens de receber o produto primeiro e avaliar, passar a nossa avaliação, né, nossa experiência de uso. Eu já vou aceitar. Ah, por que eu falei isso também? Caramba. Aí, ó. Ok. Emparelhar. Pronto, emparelhado. Mas por que eu tô falando isso também, né? Porque parece que já ligaram lá antes. Deve ser pra ver se estava tudo ok, se estava funcionando. Mas beleza, agora ele vai mostrar um tutorialzinho aí. Avançar. Concluído. Tá sugerindo, né, para ativar aqui, permitir acesso total às notificações. Mas vamos deixar o aplicativo para daqui a pouco. Dar mais uma conferida aqui na telinha do PocoWatch. Tela inicial. Se eu apertar e segurar, eu posso alterar aqui os mostradores de relógio. Vou colocar esse aqui, por exemplo. Se eu arrastar para o lado, eu tenho acesso a batimentos cardíacos, oxigenação no sangue, clima, o treino. Então eu tenho várias modalidades aqui, posso adicionar mais, inclusive natação, porque ele tem resistência de 5 ATM, né? Então você pode mergulhar com ele sem problema. Ela fala 5 ATM, que quer dizer 50 metros abaixo d'água. Já ouvi alguns especialistas dizerem que isso é errado, mas dá para afundar com ele. E de acordo com a Poco, esse nível pode diminuir com o tempo. E aí, chegando aqui ao final das modalidades, ó, eu posso adicionar ou remover. Ó, outros esportes aquáticos, ao ar livre, treinos, dança, você escolhe. Para o lado esquerdo nós voltamos. Depois do treino vamos ter aí um resumo de calorias gastas, passos dados. E esse menu, né, de arrastar, ó, eu posso personalizar isso aqui também no aplicativo. Se eu puxar de cima para baixo, eu tenho acesso às notificações, daqui a pouco vamos testar isso melhor. De baixo para cima, nós temos aqui, ó, não perturbe, eu posso ativar. A opção aqui de levantar para ligar a tela, alarme, lanterna, deixar a tela ligada por 5 minutos e as configurações. Aí vem os mostradores, brilho da tela, já está no automático, eu posso selecionar até o nível 5, o alto, hein? Vamos deixar aqui no 4. Não perturbe, treino, PIN, para você definir, né, uma senha para ele. Bluetooth. Eu até ativei aquela hora, né? Na verdade não precisava. Vamos recapitular isso aqui de novo. Quando você compra, é para ele aparecer com aquela tela de idioma. E automaticamente já está ligado o Bluetooth, você vai parear com o aplicativo. Só que pelo visto alguém já tinha ligado, já tinha selecionado lá o idioma chinês e o Bluetooth inclusive estava desligado. E quem fez isso? Não sei, pode ser alguém lá da loja, alguém que me enviou isso, porque eu não comprei o produto, né? Eles me enviaram para fazer esse vídeo e mostrar para vocês, passar minha avaliação. Tem opções relacionadas à tela, bloqueio automático, tela sempre ativa, por aí vai. Vibração. Posso deixar padrão, forte. O padrão aqui já foi bem forte. Sistema, reiniciar, desligar e redefinir. E sobre o relógio vai ter algumas informações aqui de nome, modelo, versão, por aí vai. Apertar uma vez o botão aqui na lateral, eu tenho acesso ao menu. Eu posso inclusive deixar ele de um outro jeito, daqui a pouco a gente testa isso. Se eu apertar e segurar, vocês já viram que eu tenho aquelas opções também de reiniciar e redefinir. E desligar. Agora sim, PocoWatch já está aqui no punho. E realmente é muito leve, aquilo que eu tinha falado, bem confortável, dá para ficar o dia inteiro, dormir tranquilamente. E aqui ó, no menu, vamos fazer o primeiro teste, né? Batimentos cardíacos, já tá lendo, se eu apertar e segurar não acontece nada, mas ó, eu tenho algumas informações, né? Como vocês viram aí, média, descanso, medir. Tá aí ó. Ah, moleque, 81 batimentos por minuto. Ó, primeira opção, treino, tenho aqui também, ó, calorias gastas, batimentos, oxigenação no sangue, ainda não fiz medição, né? Posso medir aqui agora. Ah, ok, olha aí, 99%. Show de bola. Concluído. Botei aqui o monitoramento do sono. Inclusive, ele também monitora os cochilos, tá? Acima de 20 minutos, ele monitora. E claro que eu não tenho dados porque eu comecei a usar agora. Monitoramento de estresse. Precisa ativar pelo app. Próxima opção para você fazer um exercício de respiração, né? Se você ficar muito ansioso, estressado, você pode iniciar. E aí, você vai, ó, inspirar e expirar. Bacana demais isso aqui. Próximo ícone aqui, ó, é para as mulheres, para você acompanhar seu ciclo menstrual, monitorar,
Você pode ativar também, né, lá no app. Tem a opção aqui também, ó, de Alexa. Ah, que bacana. Deixa eu testar isso aqui. Dei uma rápida explorada aqui no aplicativo, não achei essa opção. Até o final do vídeo a gente confere se tem mesmo ou não. Próximo é o clima. Controlar músicas, né, por aqui. Músicas que estiverem sendo reproduzidas no smartphone. Você pode usar o relógio também para disparar aí uma foto, um vídeo no aplicativo de câmera do seu celular. Alarme, cronômetro, temporizador, né, um timer, você pode criar. Bússola, notificações, encontrar o smartphone. Caraca, toca alto pra caramba. Lanterna de novo e as configurações que eu já mostrei pra vocês. Basicamente, aqui no relógio é isso. Agora vamos dar uma olhada no aplicativo. Na tela inicial já tem um resumo de várias coisas, né? Como batimentos, passos, oxigenação e por aí vai. Próxima aba aqui embaixo é relacionada a treino. Eu não vou selecionar porque vai aparecer meu endereço. Aqui em dispositivo eu tenho os mostradores, que eu posso aqui em online adicionar outros, é só fazer download. Vou selecionar esse amarelão aqui, ó. Olha só que bacana, curti demais. Então tem esses aqui nessa tela principal, mas eu posso tocar aqui, por exemplo, em mais. Ele me mostra outros. Então assim, tem muita opção aqui para você escolher. Uma coisa que eu não encontrei aqui, eu vi lá no site da fabricante, é que dizia lá que tinha mostradores que ficariam sempre ativos. Então provavelmente gastariam menos bateria e não precisaria você ter que apertar o botão para ativar a tela ou estando com o braço abaixado, levantar para acender. Notificações. Vamos ativar aqui notificações? E muita coisa, ó. Aí, ó. Já recebi um aqui, ó. Luva de Pedreiro iniciou um vídeo ao vivo. Receba! Moleque merecedor demais, né? Sim! Ok, tudo ativado. Durante o vídeo, se aparecer mais alguma, eu mostro pra vocês. Frequência cardíaca, eu posso colocar aqui o monitoramento contínuo. Posso definir um valor de alerta. Aqui tá 180, sei lá, posso colocar aqui, o mínimo é 160, beleza. E esse monitoramento contínuo aqui também vai consumir um pouco mais de bateria. Monitoramento do sono. Ó, também esse aqui é um monitoramento avançado, se eu ativar, também vai consumir um pouco mais de bateria. Olha aí, ó, durante o sono posso ativar a oxigenação do sangue. São muitas opções, galera. Estresse. Vamos ativar aqui em pé, criar um alerta para fazer você levantar se ficar muito tempo sentado. Aqui em Widgets, eu tenho a opção de adicionar mais coisas aqui, ó. Nessa parada aqui de arrastar para o lado, posso remover ou adicionar. Olha o layout do app que eu falei com vocês, né? Tá em grade, vamos colocar a lista, ó. Fica assim, ó. Eu particularmente prefiro do outro jeito, né? Grade. Fica mais top, né? Atualizar, inclusive, ó, tem atualização disponível. Já vou baixar e instalar isso aqui. Galera, já atualizou e olha só que engraçado. Aquele ícone, que eu até achei estranho porque eu não tinha visto nada relacionado a isso, né? Da Alexa, ó, sumiu. Não tá aqui mais não. Então realmente não tem suporte a Alexa. E no app basicamente é isso aqui em dispositivo, né? Já mostrei tudo. Aqui em perfil vai ter algumas coisas padrões também. E vamos só dar mais uma olhada na questão da notificação. Manda um oi aí, João, fazendo favor no Instagram. Já recebi no smartphone e tá aqui, ó. Manda emojis, fazendo favor. Agora que chegou. Reconhece também, ó, alguns emojis, olha aí. Então assim, digamos que é um smartwatch mais de entrada, porém é bem completinho, como vocês viram. E pela pouco ter aproveitado esse projeto da Redmi, eu acho que ajudou também na questão do preço, né? Para vocês terem uma ideia, na data de lançamento agora, nessa promoção que tá tendo, usando os cupons, ele tá saindo por R$ 283,80. Realmente é um pressão para você que quer ter uma experiência aí com um smartwatch bacana e não quer gastar tanto. É claro que a gente não pode comparar aqui os sensores, as informações recebidas com um smartwatch topo de linha, que vai custar aí R$2.000 para cima. E aqui não, menos de R$300 você tem um smartwatch que é bonito, né? Fica bonito, combina com qualquer coisa e tem várias funções, como eu mostrei para vocês nesse vídeo. Para essas primeiras impressões, eu gostei. Agora eu vou usar no dia a dia e depois eu posso voltar aqui e deixar minha avaliação também nos comentários. É só vocês perguntarem, vocês que chegarem depois. De ponto negativo, eu posso citar o mesmo lá do Redmi 2 Lite. É esse tempo de resposta. Na hora que você aperta o botão, a tela estando apagada,
ele demora um pouquinho para aparecer. E lembrando que eu vou deixar todos os links aí na descrição para você comprar com segurança lá do AliExpress, vou deixar também cupom de desconto, inclusive o link do Poco F4 GT, grupo de ofertas, comunidade, vai estar tudo aí para vocês. E se tiverem curtido esse vídeo, não sai sem sapecar aquele like, deixar o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder as novidades que eu mando aqui toda semana relacionadas à tecnologia. Eu posto muita coisa também lá no Instagram, acompanha a gente nas outras redes sociais. E se você realmente tiver gostado desse produto, compartilhe com aquele amigo seu que está precisando de um relógio inteligente, que gosta de tecnologia, combinado? Aqui embaixo você confere outros unboxings e reviews e aqui em cima um vídeo que o algoritmo vai te indicar e pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.